Bicicletas Aro 32. Por que ainda não vingou? E, se ainda, vai vingar? Lá atrás, quando o Aro 26 dominava o mundo do mountain bike, pouca gente imaginava que um novo padrão chegaria para revolucionar e talvez dominar o mercado. Quando o Aro 29 começou a ser introduzido no início dos anos 2000, a reação foi de ceticismo. Grande, pesado, desengonçado. Ninguém acreditava que ia vingar. Levou tempo, muito investimento e uma dose massiva de marketing para que o gigante se tornasse o padrão. Hoje, revendo essa história, fica claro que a indústria do ciclismo sabe muito bem como criar uma necessidade e, de quebra, nos convencer a gastar para alcançá-la. Agora, a história se repete, com o Aro 32 começando a dar as caras. Será que estamos presenciando uma evolução genuína ou mais uma jogada de obsolescência programada? A história se repete, o caso da Aro 29. Apesar dos primeiros protótipos e modelos de bicicletas Aro 29 terem surgido no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com Gary Fisher sendo um dos pioneiros, lançando comercialmente em 2001, ela foi vista por muitos como uma aberração por um bom tempo. Uma ideia estranha, desconectada do que se conhecia como mountain bike até então. Afinal, a indústria inteira estava estruturada em torno do Aro 26. Toda a geometria dos quadros eram baseadas nele. Toda a linha de produção de pneus, rodas, freios, câmbios, suspensões e componentes girava em torno dele. A cultura do mountain bike foi modelada no Aro 26. A resistência inicial foi enorme, tanto no meio recreativo quanto no competitivo. Os argumentos contrários eram essencialmente técnicos e comportamentais. O Aro 29 é pesado, é lento em trilhas fechadas, não tem rigidez lateral, não tem peças disponíveis, geometrias ruins, quadros estranhos. Todos esses argumentos eram verdadeiros naquele contexto, porque a indústria ainda não tinha adaptado seus processos, seus designs, suas tecnologias e sua capacidade de produção. Mas, curiosamente, o que se viu não foi o mercado desistindo da ideia, foi o mercado investindo pesadamente para corrigir todos os problemas que, inicialmente, ele próprio dizia que eram limitantes. E aqui entra um dado fundamental. O Aro 29 começou a aparecer timidamente no início dos anos 2000 e levou cerca de 8 a 10 anos para, de fato, dominar o mercado e tornar as bicicletas Aro 26 praticamente obsoletas. Por volta de 2017 já era praticamente impossível encontrar bicicletas de alto nível no padrão 26 nas grandes marcas. Ou seja, em uma década, a indústria simplesmente matou um padrão inteiro que existia há mais de 30 anos. Em menos de uma década, o Aro 29 deixou de ser uma tendência experimental e se tornou o novo padrão global para o mountain bike, a ponto de, hoje, você ter dificuldade até de encontrar uma mountain bike de qualidade com Aro 26. O curioso é que, quando a transição se consolidou, muitos se perguntaram, realmente, era necessário? Porque a verdade nua e crua é que grande parte das melhorias atribuídas ao Aro 29 não vieram do tamanho da roda em si, mas sim da evolução paralela de outros componentes, materiais mais leves, geometrias atualizadas, suspensões mais eficientes, novos padrões de eixos, cubos, freios e etc. Aspectos técnicos, o que muda quando o aro cresce? Quando uma roda cresce, ela altera uma série de características físicas e dinâmicas da bicicleta. Vantagens teóricas do aro maior: melhor capacidade de rolagem sobre obstáculos, maior tração, principalmente em terrenos soltos, melhor ângulo de ataque, a roda sobe mais fácil em pedras, raízes e buracos, maior inércia, mantém a velocidade mais fácil, mas também demora mais para acelerar. Desvantagens técnicas: rodas mais pesadas, maior diâmetro, mais material, mais peso, especialmente nas extremidades, que afetam mais a aceleração. Menor rigidez lateral: quanto maior o raio, mais flexível ele tende a ser.
maior dificuldade de aceleração e retomada, geometrias mais desafiadoras, quadros precisam de escoras maiores, ângulos diferentes e compromissos na pilotagem. Essas desvantagens, no entanto, são sistematicamente anuladas ou atenuadas pela própria indústria, que lança novos materiais, novas tecnologias, novos designs e te vende isso. O jogo sujo do upgrade planejado. E aqui entra um ponto absolutamente crucial que quase ninguém percebe ou finge não perceber. Quando o novo padrão entra no mercado, ele não entra pronto, ele entra propositalmente limitado. Entra pesado, entra com opções de rodas mais simples, entra com pneus mais escassos e caros, entra com geometrias que ainda não estão otimizadas. E aí começa a mágica, ou melhor, o golpe disfarçado de mágica. Você compra sua bicicleta Aro 32 porque te venderam que é evolução, que é o futuro, que é superior. Você percebe que ela está pesada, meio lenta, meio desconfortável. O mercado então, generosamente, começa a te oferecer soluções. Rodas mais leves e mais caras, pneus com compostos mais eficientes e também mais caros, componentes em carbono, guidões, canotes, mesas específicas para o novo padrão, grupos eletrônicos, cassetes, coroas otimizadas, suspensões mais leves e ajustadas para o novo diâmetro. Aos poucos, você vai refinando, polindo, evoluindo sua bike, até que um dia ela finalmente atinge um nível de leveza, rigidez e desempenho, que na bicicleta Aro 29 já oferece hoje por um preço muito mais acessível, já maturada, já refinada, já no ápice do seu desenvolvimento. Ou seja, você entra numa bicicleta do futuro, mas compra ela no estágio primitivo e paga caro para acompanhar sua evolução. Esse é, literalmente, o modelo de negócio da indústria do ciclismo. Eles não te vendem apenas uma bicicleta, eles te vendem um problema disfarçado de inovação. Análise do mercado, o ciclismo e a obsolescência programada disfarçada de evolução. Se existe uma indústria que aprendeu perfeitamente como trabalhar a obsolescência programada, é a indústria do ciclismo. Funcionamento do ciclo, criação de uma dor. Uma pequena mudança técnica que no início parece opcional, mas é apresentada como evolução. A narrativa de superioridade. A nova evolução é vendida como mais rápida, mais confortável, mais segura, mais tecnológica. Início da adoção pelos influenciadores, mídias e atletas patrocinados. Pressão social indireta. Quem não tem um novo padrão começa a se sentir defasado. Será que a minha bike está ultrapassada? Descontinuação silenciosa do antigo. Peças começam a sumir. Lojas param de estocar. Fabricantes param de produzir. Força da escassez. Quem quer manter o padrão antigo sofre com os preços altos, dificuldade de manutenção, baixa liquidez na revenda. Conclusão do ciclo. Você troca, não porque quis, mas porque o sistema te fez acreditar que precisa. Foi assim com o fim das mountain bikes Aro 26, o fim dos quadros de alumínio com padrão topo de linha substituídos por carbono, a mudança dos eixos passantes para os de liberação rápida, a introdução dos grupos eletrônicos, o desaparecimento dos freios V-brakes. E agora, lentamente, silenciosamente, a história começa a se repetir com o Aro 32. Assim como foi no início do Aro 29, já existe resistência, já existe dúvida, já existe o desconforto natural de imaginar que toda a estrutura de quadros, rodas, pneus, cubos, suspensões e geometrias terá que ser repensada, refinada e, claro, comprada novamente. Análise comportamental e cultural, a psicologia por trás da obsolescência. O ser humano não consome apenas por necessidade, ele consome por pertencimento, status e validação social. Mecanismos comportamentais ativados pelo mercado. Medo de ficar para trás. Ninguém quer parecer ultrapassado no pedal, seja no grupo de amigos ou nas redes sociais. Ilusão do desempenho.
Acreditar que uma mudança de bicicleta ou de componente terá impacto significativo no rendimento pessoal. Ansiedade por novidade, a busca incessante pelo melhor alimenta uma roda que nunca para. Validação externa, o desejo inconsciente de ser reconhecido como alguém atualizado, que tem bom gosto, que está por dentro das tendências. Esses comportamentos são explorados de forma cirúrgica pela indústria. Não é coincidência, é planejamento. Por que o Aro 32 ainda não vingou? E por que isso não significa que não vai vingar? O ciclo de adoção de tecnologia, Lei de Rogers. Inovadores, 2,5% já estão usando a Aro 32. Adotantes iniciais, 13,5%. Observam, avaliam e começam a experimentar. Maioria inicial, 34%. A hora que esse grupo entra, o mercado explode. Maioria tardia, 34%. Entra porque não quer ficar para trás. Retardatários, 16%. Resistirão até que o antigo deixe de existir. Hoje, o Aro 32 está circulando entre os inovadores e alguns poucos adotantes iniciais. Isso não significa fracasso, é exatamente assim que começa. E o paralelo com a Aro 29 é inevitável. No começo, as críticas eram as mesmas, as dificuldades eram as mesmas, a resistência era enorme. E mesmo assim, a indústria transformou essa resistência em mercado. Basta lembrar, foram aproximadamente 8 a 10 anos entre o surgimento do Aro 29 e sua consolidação como padrão absoluto. Você realmente acha que com o Aro 32 será diferente? Existe necessidade real? Tecnicamente, a discussão é controversa. Sim, o Aro 32 tem potencial para oferecer ainda mais capacidade de rolagem, conforto e estabilidade, especialmente para pessoas altas para longas distâncias. Por outro lado, os ganhos marginais são cada vez menores. A evolução não é mais uma revolução, é ajuste fino. O ponto central não é a necessidade, é o desejo induzido. Conclusão: você decide ou decidem por você. O Aro 32 não é sobre você querer ou precisar, é sobre se o mercado vai, aos poucos, te convencer ou forçar a achar que quer. Assim como aconteceu com o Aro 29, no começo vai parecer bobagem, até que um dia, sem perceber, seu quadro Aro 29 não terá mais peças, não terá mais valor na revenda, não terá relevância no mercado. A pergunta, portanto, não é se o Aro 32 vai dominar. A pergunta real é: você aprendeu alguma coisa com o que aconteceu com o Aro 26? Porque se não aprendeu, o ciclo vai se repetir.